Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a periodização da ocupação pré-histórica da Amazônia, o período da fase arcaica. Então, vamos lá nessa nossa caminhada desafiadora. Como sempre fazemos, vamos relembrar o que estudamos na aula passada. Falamos sobre a periodização da Amazônia, iniciando com a primeira fase, o Paleolítico. Não podemos esquecer que essa divisão se diferencia da divisão tradicional da chamada pré-história europeia. Aprendemos que, ao contrário do que muitos pensavam, a Amazônia não era um vazio demográfico. Essa ideia não permitia grande produtividade agrícola. Também ficamos sabendo que os artefatos encontrados aqui não vieram de outras regiões. E como sabemos de tudo isso? Esse conhecimento chegou até nós graças às pesquisas de historiadores, antropólogos e arqueólogos. Lembrando que antropologia é o estudo de vários aspectos dos seres humanos nas sociedades passadas e presentes. A arqueologia é a ciência que estuda culturas por meio da escavação de fósseis, materiais e pinturas, monumentos e objetos. A arqueologia conta histórias que não estão escritas. Por tudo isso, percebemos a importância dos estudos científicos. Identificamos alguns desses pesquisadores. Eles fizeram história ao modificar o pensamento sobre a nossa Amazônia, como Bette Madras, considerada uma das pioneiras em pesquisas na Amazônia, e Anna Roosevelt, conhecida como a arqueóloga das florestas. Aprendemos ainda sobre a primeira fase da nossa história, a fase paleoindígena, de 9.200 a 6.000 anos antes de Cristo. Ele foi o período mais antigo da história amazônica. E é bom lembrar que quando falamos Amazônia, não falamos apenas do Amazonas, mas de todas as áreas que compõem essa região. Os homens eram nômades, ou seja, sempre mudando de um lugar para o outro. Eles também eram caçadores e coletores. Além do que, existia uma megafauna com grandes animais. Resumindo, paleoindígena é a fase mais antiga da história da Amazônia. Nela, observamos que, ao contrário do que muitas ideias equivocadas, a Amazônia não era um vazio demográfico. Ela tinha toda uma organização, sendo habitada, e acabamos de rever essa estrutura. Agora vamos conhecer uma outra fase, a segunda fase, chamada de arcaica, que foi de 6.000 a 1.000 anos antes de Cristo, que foi um período de grandes transformações. Entre as características desse período, podemos citar algumas, como o sedentarismo, o desenvolvimento da agricultura, o surgimento da cerâmica, os sambaquis, o aumento demográfico e a Revolução Neolítica. O arqueólogo Pedro Inácio Schmitz tem uma frase bem interessante sobre a fase arcaica. A cultura dessa fase era mais diversificada que a da fase paleoindígena. Ou seja, o homem dessa fase já buscava novos recursos alimentares. A caça já não era especializada em megafauna, mas em geral era bem diversificada. As coletas animais e vegetais aumentaram, e a experimentação e o conhecimento acumulado levaram à domesticação de plantas e animais. Nessa fase arcaica, o ser humano foi deixando a prática do nomadismo e se sedentarizando. Isso significa que ele foi se fixando em um mesmo lugar. O plantio e a colheita das sementes fizeram também com que grupos explorassem a terra, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, a agricultura. Aqui em nossa região, havia terras férteis o suficiente para desenvolver a agricultura. Ação essa que foi desenvolvida pelas populações indígenas que habitavam essas terras bem antes da chegada dos europeus. Eles eram os verdadeiros donos das áreas que foram invadidas e dominadas pelos europeus. E quais seriam as vantagens da agricultura para os homens nessa fase?
Os primeiros grupos de agricultores tinham vantagens em relação aos caçadores-coletores. Sabe por quê? Eles se alimentavam melhor, eram mais prósperos e mais numerosos. Graças a isso, a ideia de cultivar o próprio alimento e criar animais se popularizou, gerando um ótimo legado ao futuro. A produção agrícola, em virtude da chuva, da seca, ou simplesmente pela necessidade de armazenar os alimentos, gerou condições para o surgimento da cerâmica. Elas se tornaram também verdadeiras obras de arte. E os sambaquis? Os sambaquis são sítios arqueológicos deixados por povos pré-históricos que habitavam a costa brasileira entre 7.000 a 8.000 anos atrás, muito antes dos Tupi-Guarani. Esses sítios são geralmente compostos por ossos de peixes, pássaros e mamíferos, além de conchas de moluscos e outros materiais orgânicos. Uma riqueza para a nossa história. E uma das características da fase arcaica é a referência ao crescimento populacional. Nessa fase, começou o processo de aumento da população. Você sabe por quê? Porque os pequenos grupos foram crescendo de tamanho e ampliaram o uso da terra e da produção agrícola. E para atender a essa demanda, novos instrumentos foram sendo criados. Aí o excedente da produção também começou a servir como moeda de troca com outros grupos vizinhos. As transformações ocorridas na fase arcaica deram base para a formação das primeiras e grandes civilizações da humanidade lá no Oriente, e recebeu o nome de Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica marca o processo de transição da vida de caça e coleta nômade para o sedentarismo agrícola, possibilitando inclusive o aumento populacional em grande escala. Além da agricultura, essas sociedades ficaram conhecidas por dominarem também os animais. Nela, surgiram as primeiras sociedades com divisão social mais complexa, nas quais homens e mulheres passaram a ter funções bem definidas. E na história da Amazônia, esse processo também aconteceu. No entanto, pesquisas na atualidade nos mostram que a ocupação irregular da Amazônia ainda gera problemas até os dias atuais. Se você procurar em jornais, revistas ou outras fontes, vai entender que a Amazônia já foi muito explorada por interesses em nossas riquezas e que não são poucas. O desmatamento, as queimadas e os problemas gerados para os povos indígenas têm relação com toda essa exploração descontrolada da Amazônia. Muito bem, querido estudante, depois de conhecer mais sobre as fases da pré-história da Amazônia brasileira e também sobre a Revolução Neolítica, agora vamos colocar em prática o nosso conhecimento adquirido nesta aula, pois chegou a hora da atividade. Atividade 1. São fases da periodização de ocupação humana da Amazônia, exceto alternativa A, arcaica, alternativa B, pré-história tardia, alternativa C, paleoindígena e alternativa D, neolítico. Lembrando das nossas outras aulas e da aula de hoje, qual seria a resposta correta? Dá um tempinho para você pensar e só lembrando, qual dessas fases não pertence à periodização da ocupação da Amazônia, certo? Exceto qual? Alternativa correta, a letra D, neolítico. Isso aí, só lembrando que nós já falamos sobre as fases arcaica, pré-história tardia e paleoindígena. Só neolítico não faz parte das fases da periodização de ocupação humana da nossa Amazônia. Muito bem, vamos à atividade 2. Das alternativas abaixo, apenas uma não é característica da fase arcaica. Alternativa A, período de grandes transformações. Alternativa B, nomadismo. Alternativa C, desenvolvimento da agricultura. E alternativa D, surgimento da cerâmica. E aí, apenas uma dessas alternativas não é uma característica da fase arcaica que nós estudamos hoje. Qual seria? Vou dar um tempinho para você pensar e já volto.
A resposta correta é a letra B, nomadismo. Isso mesmo. E só lembrando que nessa fase o homem passava de nômade a sedentário, ou seja, ele começou a se fixar no lugar. Por isso que o nomadismo não é uma característica dessa fase arcaica. Muito bem. Vamos à atividade 3. Leia o texto. Considerada uma das maiores revoluções da história, provocou grandes mudanças no modo de vida dos homens e mulheres da pré-história, abandonando o nomadismo e se tornando sedentários. Deixaram de ser apenas coletores e caçadores para se tornarem agricultores e pastores. Estamos nos referindo a qual revolução? Alternativa A, Revolução Francesa. Alternativa B, Revolução Industrial. Alternativa C, Revolução dos Cravos. E alternativa D, Revolução Neolítica. E aí? Releia o texto novamente e me diga lá. Só lembrando também, nós falamos na aula de hoje sobre qual revolução o texto está se referindo. Vou dar um tempinho para você pensar e acertar a resposta. Alternativa correta, letra D, Revolução Neolítica. Isso mesmo. Só lembrando que foi assunto da aula de hoje. Essas outras revoluções aí aconteceram na história, mas não nesse momento. E não é isso que o texto está falando. O texto está tratando dessa revolução que tratamos hoje, a Revolução Neolítica. Muito bem. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Aprendemos hoje sobre a segunda fase da periodização da ocupação humana da Amazônia, a fase arcaica, que vai desde 6.000 a 1.000 anos antes de Cristo. Esse período foi de grandes transformações para a humanidade. Dentre essas mudanças, podemos destacar a transição do nomadismo para o sedentarismo, onde o homem se fixa em um lugar, e com essa fixação ocorre o desenvolvimento da agricultura, uma nova atividade econômica com a exploração da terra. A produção agrícola gerou condições para o surgimento da cerâmica, em virtude da necessidade de armazenar os alimentos. E tudo isso contribuiu para o aumento demográfico. Também falamos sobre os sambaquis, que são sítios arqueológicos, compostos por ossos de peixes, pássaros e mamíferos, além de conchas de moluscos e outros materiais orgânicos, que são importantes fontes de pesquisa sobre esse período da nossa história. E com essas informações, desconstruímos ideias equivocadas sobre nossa região. Eu espero que você tenha compreendido essa fase da nossa história, além de entender que sempre existem visões diferentes sobre o mesmo fato. As populações indígenas são autoras e herdeiras de todo esse processo e não podem ser esquecidas, precisam ser valorizadas e respeitadas. E como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Há muito para se descobrir sobre a história da Amazônia. Que tal pesquisar mais sobre ela? Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.